Olá, crianças, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso com a professora Andréia? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos continuar falando de lugares sagrados. Então, vamos organizar o nosso material para começarmos a nossa aula. Hoje nós vamos precisar do básico: o caderno, o lápis grafite, o lápis de cor e a borracha. Eu aguardo. Agora, com o material em mãos, vamos abrir o caderno e lá colocar bem caprichado os dados de hoje. A data de hoje, o nome da nossa aula, Lugares Sagrados, ER. No capricho, eu vou aguardar.
Crianças, na aula passada eu contei uma lenda africana, vocês lembram? E quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre as lendas africanas, eu disse para vocês que eu encontrei várias, né, nessa pesquisa que eu fiz. Então hoje eu trouxe uma outra, que é bem interessante. É uma lenda africana também, e ela explica por que a girafa tem o pescoço e a perna tão comprida, e também explica por que o rinoceronte é tão brabo e corre atrás de qualquer um que chega perto dele. Vamos conhecer? Eu vou ler para vocês. A lenda da girafa e rinoceronte. A lenda da girafa é uma dessas histórias que explicam a natureza. Nela conta-se o motivo desse animal ter o pescoço tão longo. Segundo a lenda, a girafa era um animal com um pescoço normal, assim como todos os outros bichos. Até que houve um período de seca terrível, em que os animais já haviam comido todas as ervas rasteiras e precisavam andar muito para conseguir beber água. Um dia, em uma dessas andanças em busca de água, a girafa encontrou um rinoceronte e os dois começaram a lamentar-se. A girafa disse então: "Veja só, amigo, muitos animais escavando o chão em busca de alimento. Tudo está tão seco, mas as acácias continuam verdes." O rinoceronte concordou e a girafa prosseguiu: "Seria maravilhoso poder comer essas folhagens que se encontram lá no alto das copas das árvores. É uma pena que não possamos subir nas árvores." E daí o rinoceronte teve uma ideia. "E se fôssemos falar com o feiticeiro? Ele é muito poderoso e ele pode ajudar." A girafa adorou a ideia e eles foram até a casa do feiticeiro explicar o que gostariam. O feiticeiro disse que isso seria muito fácil e pediu para que ambos voltassem no dia seguinte para que ele lhes desse uma poção a fim de que seus pescoços e pernas crescessem e pudessem alcançarem as folhas macias das acácias. No outro dia, a girafa foi até a casa do feiticeiro, mas o rinoceronte não compareceu, pois estava muito feliz comendo algumas ervas que tinha encontrado pelo caminho. O feiticeiro ofereceu o feitiço apenas à girafa e sumiu. A girafa comeu a poção mágica e logo começou a sentir suas pernas e pescoço alongarem-se. Ela sentiu-se tonta, mas quando abriu os olhos, percebeu que tudo estava diferente. Logo avistou uma acácia e pôde se deliciar com suas folhas verdinhas lá em cima na copa da árvore. O rinoceronte, de repente, se lembrou do compromisso e correu até a casa do feiticeiro em busca da poção. Mas já era tarde e não havia mais poção. Ele ficou furioso, pois imaginou que tivesse sido enganado. Desde então, passou a perseguir o feiticeiro pela floresta e corre atrás também de todas as pessoas que cruzam o seu caminho. Bacana, né? Essas lendas, elas existem para explicar alguns acontecimentos da natureza, e essa veio explicar o tamanho do pescoço e da perna da girafa, e também o gênio do rinoceronte. Sabe o que eu fiquei imaginando, crianças? Como é que seria o rinoceronte se ele tivesse pernas e pescoços compridos? Ia ser bem diferente, não é? Ou mesmo, como que era a girafa antes dela ter pernas e pescoço comprido assim? Achei legal, fiquei imaginando. Bom, vamos lembrar um pouquinho o que nós conversamos na aula passada. Na aula passada eu trouxe para vocês algumas curiosidades sobre o sagrado. Eu falei sobre lugares que representam aquela passagem que liga o mundo humano até o mundo divino. Lembra que nós falamos sobre diversos lugares?
falamos sobre algumas cidades, falamos da casa de um guru indiano, lembra o nome dele? Era Aurobindo. Nós falamos de um rio que também pode ser considerado sagrado, de uma árvore, lembram qual árvore? Isso mesmo, o baobá. Inclusive, foi a história que eu contei, africana, na aula passada. A história da aparência do baobá. Nós também falamos sobre montanhas que são consideradas sagradas e até de um vulcão. Vocês lembram disso? Então, na aula passada, nós também lemos essa frase, veja lá na tela. Um lugar sagrado é aquele em que nos sentimos mais próximo daquilo que acreditamos ser o divino. Isso mesmo, nós pensamos um pouquinho sobre isso. Se naquele lugar sagrado eu me sinto conectada a algo que eu considero divino, aquele lugar vai ser sagrado para mim, independente de onde ele seja. E isso também depende muito de religião para religião. Depende da religião que a pessoa resolveu seguir, para ela poder saber aonde ela vai estar mais próxima dele, porque a religião traz essa informação. Por isso que existem tantos lugares sagrados diferentes, porque existem diversas religiões. Então, tantos lugares assim. Curitiba. Dentro de Curitiba nós temos muitos lugares sagrados, vários lugares sagrados. E nas próximas aulas nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esses lugares, sobre as diferentes religiões que existem devido a esses lugares, representados por esses lugares. Nós também vamos falar sobre os seus símbolos, as suas memórias, como elas se organizam. E sempre nós estaremos lembrando desses lugares que nós aprendemos e que conversamos até a aula de hoje. Essas últimas aulas que tivemos sobre esse assunto. Por isso, eu resolvi então hoje relembrar um pouquinho de tudo que nós já falamos sobre os lugares sagrados das aulas anteriores, para que nas próximas aulas nós tenhamos fixado na nossa cabeça tudo que já foi falado sobre isso. Quando eu falar de tal religião, a gente já vai poder lembrar, o lugar sagrado é tal lugar. E eu vou começar falando sobre esses dois lugares aí na tela para vocês. Esses dois lugares, eles são sagrados e ficam na regional do Cajuru. Lembram o que é regional? Nas aulas passadas, eu conversei com vocês que Curitiba, ela é dividida em 10 partes, que nós chamamos regionais. São partes que fazem parte de Curitiba, todas elas com seus bairros específicos e que todos eles possuem lugares religiosos. E eu trouxe para vocês lugares de todos esses núcleos, que nós vamos verificar na aula de hoje. Esses dois lugares então da tela ficam na regional do Cajuru. Vejam lá a primeira imagem, Assembleia de Deus de Curitiba. Essa primeira imagem, Assembleia de Deus em Curitiba, é um dos lugares sagrados que existe em Curitiba, mas fica no Cajuru. E também em outros bairros existem vários lugares sagrados como esse. Você já viu algum lugar sagrado como esse no bairro onde você mora? Você já ouviu falar? Então, ela é uma igreja do cristianismo evangélica pentecostal. A segunda imagem é do templo Nyorenji. Ele é um templo budista. Sabe onde fica esse templo? Ele fica bem pertinho lá da BR-277, que é aquela BR que a gente vai lá para as nossas praias aqui do Paraná. E eu tenho certeza de que quem já caminhou lá pelo bairro do Jardim das Américas, que é o nome do bairro ao qual ele pertence, tenho certeza que já viu esse espaço sagrado. Ele fica lá na regional do Cajuru, como eu já falei para vocês. E ele é visto por todos porque fica num lugar bem alto, de fácil visualização.
Agora eu vou mostrar para vocês dois lugares que ficam no núcleo regional de Santa Felicidade. Olhem lá a primeira imagem, Fonte de Jerusalém. Ué, professora, mas esse é um lugar sagrado? Mas não é um lugar sagrado, é só uma fonte, uma decoração da rua. Quem pensou isso tem razão. Realmente, essa imagem é uma fonte, não é exatamente um lugar sagrado, mas é uma fonte que representa um lugar sagrado, que é Jerusalém. Lembra que nós já estudamos em aula passada? Jerusalém ela é uma cidade sagrada. Então, se esse espaço representa essa cidade, ela também pode ser considerada sagrada. Vocês lembram que Jerusalém é uma cidade sagrada para 3 religiões? Vocês lembram qual das 3? Isso mesmo. Ela é considerada sagrado para os judeus, os cristãos e os muçulmanos. E essa fonte, como representa Jerusalém, ela traz esse ar sagrado, essa importância para essas religiões. E ela fica ali próximo à região do Barigui. A segunda imagem é o Santuário Mariano Schoenstatt. Ela fica na regional de Santa Felicidade e ela é muito legal. Ela tem muitos lugares interessantes. Você já ouviu falar desse lugar sagrado? Então, ele não tem tanta visualização fácil assim como tem a fonte, por exemplo, porque ela fica num lugar um pouco mais escondido. Esse lugar, ele é mais difícil de chegar, mas vale a pena você ir lá e visitar. É fácil achar no Google qual é o seu endereço. Ela é uma igreja católica, isso mesmo. E o nome dela tem uma descendência alemã, por isso que é tão diferente. Vamos ler bem devagar? Santuário Mariano Schoenstatt. Vocês sabiam que lá na Alemanha também existe um santuário igualzinho a esse aí da foto? Ela fica lá no bairro Campo Comprido. Então, fica a dica para quem quiser conhecer. Além dessa capela, lá também tem estátuas, tem uma história escrita num espaço completa de como que foi construído todo esse lugar, toda a capela, o espaço em volta dela, os caminhos que existem entre os verdes da natureza. É um lugar muito bonito. Agora eu trouxe 2 lugares sagrados lá do núcleo do Tatuquara. A primeira imagem é da Cacané-Porã. Ela é uma comunidade indígena e ela possui uma relação bem diferente com o espaço construído e com a natureza. Para essa comunidade, a natureza ela é considerada sagrada. Por isso que todo o espaço que eles vivem é considerado sagrado para eles. Não só essa construção, mas também tudo que está à sua volta. Então essa é a comunidade indígena Cacané-Porã. A segunda imagem, Igreja Universal Vila Pompeia. Essa regional do Tatuquara, ela tem vários lugares sagrados, também de várias organizações religiosas, como por exemplo a Igreja Universal que eu encontrei andando lá no bairro. Lá no seu bairro ou lá na sua rua, tem alguma igreja universal? Você já viu alguma? Eu tenho certeza de que você já deve ter visto uma igreja como essa, ou no teu bairro ou na televisão, porque Curitiba também possui muitas igrejas como essa, que são chamadas de Igreja Universal. Essa tem o nome de Vila Pompeia, mas existem várias outras. Agora eu trouxe para vocês 2 lugares sagrados que ficam lá no núcleo do Boqueirão. A primeira imagem é a primeira igreja evangélica Irmãos Menonita. Ela chegou aqui em Curitiba junto com os migrantes alemães. Vocês já perceberam quantas igrejas com nomes diferentes nós encontramos aqui em Curitiba? Mas nessa regional não tem só igrejas. Veja a outra imagem. Tuco, Centro Espiritualista.
sabiam que lá no bairro Auer nós encontramos, além de muitas igrejas, nós também encontramos lugares sagrados de várias religiões diferentes também. Essa segunda imagem, ela é um terreiro de Umbanda e também recebe o nome de Centro Espiritualista ou Casa de Umbanda. Nós já estudamos em aulas anteriores que eles recebem vários nomes diferentes, mas esse em específico, que fica lá no Auer, no núcleo Boqueirão, se chama TUCO, Centro Espiritualista. Agora nós vamos para o núcleo Boa Vista. Lá no núcleo do Boa Vista, nós temos a Igreja do Santo dos Últimos Dias, ou como algumas pessoas gostam e costumam chamar, o Templo Mórmon. Ele fica ali bem pertinho da Rua do Cidadania do Boa Vista. Quem mora nessa região ou anda de biarticulado por ali, eu tenho certeza que já viu esse lugar, porque ele é muito grande e ele fica bem próximo da rua, aonde passa o biarticulado. A nossa segunda imagem é de um lugar sagrado chamado Templo Rosa Cruz. Ele fica lá no bairro do Bacaxeri. Ele é um templo de uma religião bem diferente, chamada Ordem Rosa Cruz. Sabia que só existe um templo dessa religião aqui em Curitiba? E ela fica ali pertinho do Parque Bacaxeri. Ali nesse lugar, além do templo, que ele é fechado, só quem pode entrar lá são os membros dessa religião. Mas além do templo tem uma biblioteca, uma faculdade e ainda existe, sabe o que? Um museu que é muito legal. Tem muitas peças bem interessantes e até uma múmia. Sabiam disso? Uma múmia egípcia. O nome dela é Totmeia. Eu já fui. É bem interessante e é de verdade. Eu olhei e até pensei que fosse de uma criança, porque é pequenininha. Mas não, é de uma mulher. É da Totmeia. Sabia que vocês podem ir lá visitar também? Só que as visitas precisam ser agendadas. Não pode ir lá, bater na porta e dizer que quer ver o espaço. Precisa ser agendado antes pelo site desse lugar. Agora nós vamos dar uma pausa. Já falei de tantos lugares sagrados, né? Vamos dar uma pausa para fazer a nossa primeira atividade do dia e poder memorizar um pouco melhor os lugares que a gente já falou até agora. Tá bom? Nós vamos começar então a pensar um pouquinho sobre essa tela. Observem lá a primeira foto. Vocês estão vendo aquela foto maior que está faltando um pedaço? Então, do lado dela existem 3 pedaços. Uma delas completa a imagem maior. Qual será? Qual vocês acham que vai completar a imagem maior? A número 1? A número 2 ou a número 3? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Descobriram, crianças? Ah, não foi difícil, né? Qual vocês acham? A número 1, número 2 ou número 3? Isso mesmo, a número 1. E quem lembra o nome desse espaço? É o Santuário Mariano Schoenstatt. Lembram que eu falei? Acabei de falar. Ela tem uma descendência alemã, fica lá no bairro do Campo Comprido, lá no núcleo de Santa Felicidade. E agora, esse espaço, qual será? Qual será o nome?
Qual dessas peças completa a imagem maior? Eu vou aguardar, pensem um pouquinho. E daí, quem descobriu? Número 1, número 2 ou número 3? Vamos ver? A número 2, isso mesmo. E o nome, quem lembra? É um templo budista, isso mesmo. Ele fica pertinho lá da BR-277, aquela rua que passa, aquela BR que passa, onde a gente vai lá para as praias do Paraná. E fica lá no bairro do Jardim das Américas, no núcleo do Cajuru. Isso mesmo. Então vamos voltar para mais alguns lugares sagrados que nós já vimos. Eu trouxe nessa tela para vocês 3 imagens, mas fala de 2 lugares. A primeira e a segunda imagem é da Igreja de Cristo, que é chamada oficialmente de Christuskirche. E a terceira imagem é a Mesquita Imam Ali Ibn Abi Talib. Esses lugares sagrados ficam ali no núcleo da matriz. A primeira e a segunda imagem é da Igreja de Cristo. A primeira imagem é uma imagem de fora e a segunda é uma imagem de dentro desse lugar sagrado. Essa primeira imagem, ela é uma igreja que tem 100 anos, mas ela é bem discreta, ela tem uma origem alemã, austríaca e suíça. Isso mesmo, 3 povos trouxeram essa igreja aqui para Curitiba. E os alemães, como a gente já conversou anteriormente, eles são muito importantes para a nossa diversidade religiosa, porque eles quase sempre estão presentes nas construções da maioria desses lugares. Essa igreja, ela é considerada uma joia na arquitetura, porque ela é muito cheia de detalhes. Ela possui detalhes muito interessantes. Na segunda imagem, que mostra ela por dentro, mostra que ela tem uma acústica perfeita. O que é isso? É quando alguém fala lá no altar, onde alguém está falando sobre a religião, todos ouvem sem precisar de microfone. Isso que quer dizer que tem uma boa acústica. Sabia que tem até uma professora lá da Escola de Música de Belas Artes lá do Paraná que fazem apresentações de músicos da cidade dentro dessa igreja, de tão boa que é a sua acústica. Já imaginou que legal a gente assistir uma apresentação musical dentro de uma igreja? É diferente, né? Então, a terceira imagem, na realidade, né, desse outro lugar sagrado, que é essa mesquita, é um templo religioso de uma comunidade muçulmana. Essas 2 torres laterais, elas são chamadas de minaretes. À frente desse lugar sagrado, foi construído voltado para uma cidade considerada também sagrada, chamada Meca, que é o nome da principal cidade sagrada dessa religião. Sabe onde que fica? Fica lá na Arábia Saudita, bem longe daqui. Como nós já vimos, né, nas aulas passadas. Dentro dela tem tapetes lindíssimos e tem várias peças feitas à mão, muito preciosas para os fiéis dessa religião. E vocês lembram que eu falei para vocês que lá dentro só pode entrar descalço? Homens, mulheres, crianças, todas as pessoas precisam estar descalças para ficar em contato com o sagrado. Eles acreditam que você fica em contato com o solo que é sagrado dentro desse espaço. E as mulheres também precisam cobrir a cabeça com um lenço. Isso é considerado um respeito também.
Próximo lugar que a gente vai ver fica na SIC. São esses dois lugares, Paróquia Sagrada Família e Centro Espírita Luz do Evangelho. Essa primeira imagem, ela é a mais antiga da região. Ela já existia antes mesmo do bairro ser fundado. E essa não foi construída pelos alemães, foram construídas pelos poloneses. Eles sempre se organizavam e faziam todas as atividades e ações sempre juntos, a comunidade sempre muito unida. Lá eles conversam e fazem casamentos, conversam com os adolescentes, falando dos cuidados com a saúde, fazem festas católicas para que as comunidades possam lá se reunir e também festejar. E também fazem muitas reuniões para falar sobre as crenças dessa religião. Essa segunda imagem é uma imagem que surgiu também por pessoas muito interessadas em construir um centro espírita lá na Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. As pessoas também que se reuniram para construir esse lugar, eles pediram ajuda a um lugar chamado Federação Espírita do Paraná, que auxiliou bastante esse grupo de pessoas. Deu o terreno, deu a madeira e a comunidade mesmo construiu esse lugar. Vocês sabiam que eles eram tão unidos que até para escolher o nome eles também se reuniram? E daí ficou o Centro Espírita Luz do Evangelho. Esses dois lugares ficam lá na Regional do Portão, Comunidade Cristã Aba e Seixonoye do Brasil. Essa primeira imagem, ela prega sobre a vida de Jesus Cristo. Isso mesmo, ela faz parte do cristianismo. Eles estudam a Bíblia, que é um livro sagrado bastante conhecido. E é baseado neste livro sagrado que contam as histórias de Jesus. Por isso, muito usado por essa religião. Parece um prédio, né? Uma faculdade, assim. É uma construção mais moderna. A segunda imagem é um lugar sagrado que é dirigido por uma organização que fica lá no Japão. Então ela se chama Seixonoye, ela vem lá do Japão. E é eles que mandam todas as informações necessárias para serem realizadas as suas atividades segundo as crenças dessa religião nesse espaço. Uma coisa interessante desse espaço é que eles acreditam muito no poder da palavra. Eles dizem que conforme a gente fala palavras boas para as outras pessoas, nós conseguimos construir algo melhor naquele momento. Tanto nós que falamos coisas boas, como para quem está ouvindo. E o contrário também. Se escolhermos palavras erradas e ofendermos as pessoas, isso vai trazer um grande conflito, tanto para a pessoa que fala, como para a pessoa que ouve. Então, crianças, quando a gente for pensar no que falar para alguém, a gente tem que pensar bem se isso vai trazer algo de bom ou não. Aí, se não for trazer nada de bom, é melhor ficar quieto. 2 espaços do núcleo do Pinheirinho, Santuário São José Capão Raso e Nossa Senhora do Sagrado Coração. Essa primeira imagem fica do lado da Avenida República Argentina. É uma avenida muito conhecida, que quase atravessa a cidade e que passa ônibus também biarticulados. A história desse santuário é um pouco triste, porque ela foi reconstruída. Ela teve um incêndio enorme que destruiu completamente a primeira construção. Aí tinha um padre chamado Albino Vico que reconstruiu esse lugar. E em homenagem a ele, tem até uma estátua dele na frente da igreja. Quem quiser conhecer, é só passar lá e ver. Não precisa nem entrar para ver essa homenagem que foi feita a ele. Ele era um italiano. E foi ele que trouxe, então, essas tradições e essa igreja para a nossa cidade. A segunda imagem é a imagem de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Esse espaço ele também é conhecido como Igreja Preta. É o segundo santuário com esse título de Nossa Senhora aqui no sul do Brasil. Mas por que será que ele tem esse segundo nome? Eu fiz uma pesquisa e eu descobri que a sua construção mais antiga, ela foi feita com madeira marrom e com o tempo ela escureceu. E essa construção nem existe mais, mas ficou na memória da comunidade e daí ficou marcada.
pode ser chamado tanto de Nossa Senhora do Sagrado Coração, como também pode ser conhecida como Igreja Preta. E agora, no Bairro Novo, eu trouxe para vocês um terreiro de Umbanda chamado Arruda de Aruanda e a primeira igreja batista que fica do Umbará. Esse primeiro lugar, ele fica lá no Sítio Cercado. É um local que eles realizam as cerimônias de Umbanda, que também pode ter vários nomes. Lembra que eu falei para vocês? Pode ser chamado de casa, terreiro, barracão. E as celebrações, elas são realizadas também no ao ar livre, junto à natureza, né? Em rios, cachoeiras, praias, mas também em lugares fechados, como essa imagem que eu trouxe para vocês. A segunda imagem da primeira igreja batista do Umbará, como já o próprio nome diz, fica no bairro Umbará. Ela é uma igreja do cristianismo evangélico e os missionários, que são as pessoas que pregam essa religião, que falam sobre as tradições dessa religião, eles chegaram no Brasil há mais de 150 anos atrás. Então, Núcleo Bairro Novo, terreiro de Umbanda Arruda de Aruanda e primeira igreja batista no Umbará. Vamos dar mais uma pausa? Depois de tantos lugares? Vamos agora tentar descobrir esse lugar. Vamos ver quem consegue descobrir então qual é esse lugar sagrado escolhido para a gente poder completar. Número 1, número 2 ou número 3, que completa a imagem maior? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E daí? Como que foi? Número 1, número 2 ou número 3? Número 3. Agora imagem completa. Quem lembra o nome? Nós já falamos sobre esse lugar. Esse lugar fica lá no bairro de Santa Felicidade e é da religião da Umbanda. Quem lembra o nome? Isso mesmo, é o terreiro Pai Bento de Angola. Nós já vimos em aulas passadas, mas eu já vou mostrar ele de novo para vocês. E o próximo lugar? Eu não falei hoje ainda dele, mas nós já falamos desse lugar em aulas passadas. Quem lembra? Fica aqui nos arredores de Curitiba. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E daí, crianças? Número 1, número 2 ou número 3? Número 2. Que lugar lindo, né? E o nome, quem lembra? Isso mesmo, é a Cachoeira do Anhangava. Fica em 4 Barras e ele é um lugar sagrado para os indígenas. É um lugar muito bonito.
Então vamos continuar para as nossas últimas imagens, para os nossos últimos lugares sagrados aqui da aula de hoje. A primeira imagem, então, é a Igreja Messiânica, ela fica lá no Centro Cívico. Essa construção, ela leva o mesmo nome da religião que ela representa. A religião se chama Igreja Messiânica e ela foi criada lá no Japão. Ela faz parte da matriz oriental. E a segunda imagem, Terreiro Pai Bento de Angola. Olha aí a nossa imagem da atividade que acabamos de fazer. Ela fica lá em Santa Felicidade, lá da religião da Umbanda. Sempre com essa relação diferente, né, entre o construído e a natureza. Lembra? A natureza sempre é muito importante para as tradições da religião da Umbanda. Então tem lá a construção que eles fazem para fazer os seus encontros, mas também tem todo esse espaço verde em volta que eles também aproveitam para realizar as suas tradições. Agora eu trouxe uma sinagoga, Francisco Frischmann, e um templo budista chamado Jodoshu Nippakuji. A primeira imagem, ela fica bem no centro da nossa cidade e ela é um lugar sagrado da religião do judaísmo. É uma construção bem grande, dá para ver bem e normalmente são lugares onde as pessoas andam muito a pé no centro da cidade. Então acabam percebendo essa construção. E agora, quando vocês passarem lá, vocês vão ver que vocês já vão saber. É um lugar sagrado do judaísmo, isso mesmo. A segunda imagem é um templo e ele fica lá no bairro Guabirutuba e faz parte da religião do budismo. O telhado, ele representa uma religião da matriz oriental. E ele sempre tem esse telhado, quem conhece os templos que fazem parte da matriz oriental vão conseguir perceber, só olhando para o telhado, que eles já o representam. É uma, como eu vou dizer assim, é uma característica dos lugares sagrados construídos por essa matriz. E por último, eu trago para vocês essas duas imagens. O terreiro de Candomblé Ilê Assé Iba Omiosum e a nossa cachoeira do Anhangava. Por último, eu trouxe esses dois lugares sagrados que ficam, o primeiro no bairro Guaíra e faz parte da religião do Candomblé. É uma casa comum, mas ela é adaptada para as necessidades das tradições dessa religião. E a segunda, que também fez parte da nossa última atividade do dia, é conhecido também de muitas pessoas que se aventuram aí nas naturezas próximas a Curitiba. Fica numa região metropolitana, 4 Barras, como eu expliquei para vocês, porque fica mais afastado da cidade, por ser um espaço de grande natureza e poucas construções ali. Vocês sabiam que possuem até uma trilha para quem tem interesse de conhecer esse lugar? Ele é sagrado para a matriz indígena, para as comunidades indígenas. Olha, quem gosta de natureza, vale a pena conhecer, procurar lá o site de como faz para chegar lá e poder realmente olhar para essa paisagem, sentir realmente como a natureza nos faz bem. É o que acredita muito as comunidades indígenas e também muitas pessoas que nem religião possuem, porque é um lugar gostoso de visitar, molhar o pé, respirar puro. É muito bacana. Com essas duas imagens, nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu espero que a próxima vez que a gente se encontre e sempre que a gente for falar de alguma religião, vocês lembrem desses lugares. E é claro que eu vou estar trazendo o nome deles também, porque para gravar tudo fica difícil de uma vez só. Mas isso é para uma outra aula. Até lá!